Oi todo mundo, e aí gente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre pontos de fuga. Eu sei que a maioria das pessoas já sabem mais ou menos o que é, mas eu achei legal falar sobre, só para lembrar também que esse vídeo não é exatamente um tutorial, certo? Porque tutorial já tá cheio por aí. Eu vou ir perguntando, fazendo questionamentos e mostrando como funcionaria na vida real, tá? Então é mais ou menos assim. Eu penso assim, de que adianta você saber ser um mestre na teoria e na prática você não conseguir aplicar bosta nenhuma? Não adianta de nada. Então, enfim, eu vou falar sobre a teoria, também vou explicar. Se você assistir esse vídeo, eu acredito que você vai aprender a usar. Mas assim, você vai aprender também como funcionam esses conceitos na vida real. Porque, mano, eu vejo gente fazer tanta cagada. Tipo, a pessoa fala, sabe, a teoria toda do negócio, mas aí na hora de aplicar fica tudo torto e enfim. Não criticando, mas é mais uma questão de você entender a realidade que te cerca. Que é exatamente isso. O ponto de fuga é uma coisa que fala sobre o mundo. E é uma questão de você também analisar, observar como se comporta os objetos e as coisas, as formas, as anatomias no espaço tridimensional. Basicamente é isso, gente. Eu acho que desenhar pra mim, já que estamos falando de desenho, é observar a natureza, observar a obra feita pelo Criador, que é Deus. Eu acredito assim. E assim, eu acho que é isso. É observação e admiração. Então vamos lá, vamos começar. E como eu disse, a gente vai ir fazendo perguntas. A primeira pergunta que eu tenho, eu vou tentar colocar, pessoal, eu vou tentar colocar mais ou menos em algum lugar na tela aqui as perguntas quando eu for editar. Mas a primeira pergunta seria: o que é um ponto de fuga? É um ponto no infinito? E aí a gente vai respondendo. Eu acho muito interessante porque, só pausando um pouquinho, eu acho legal falar que a forma que os judeus têm, não sei se todo mundo, se o pessoal conhece, mas eu acho muito interessante a forma que os judeus têm de ensinar as coisas. Eles perguntam, porque não tem nenhuma forma melhor de você fazer a mente funcionar se não for perguntando. Porque ele faz a mente das pessoas funcionarem. Então a gente vai perguntando e questionando e assim a gente vai conseguindo chegar a algum lugar. Então a primeira pergunta é essa: o que é ponto de fuga? É um ponto no infinito? É um ponto no universo? Em algum lugar infinito? Então pessoal, eu trouxe uma imagem aqui para mostrar. Não sei se eu vou conseguir virar. Vou tentar aqui. Então, gente, eu trouxe essa imagem aqui só pra fazer as perguntas. E é isso. O que é ponto de fuga? O que é exatamente ponto de fuga? Vocês já repararam que na vida real, agora a gente está falando da vida real, e vocês já repararam que as coisas, quando a gente olha para alguma coisa que é grande, que é muito extensa, que vai pra frente, elas parecem que estão convergindo num único ponto. Eu trouxe aqui essa imagem para mostrar para vocês que se você for se deparar com alguma imagem assim, tipo uma rua, um corredor, enfim, várias coisas desse tipo, as coisas parecem estar convergindo num único ponto. Só pra gente ir observando e analisando as imagens, tá? Ó, as coisas, quando a gente olha, parece, ó, aqui que tá mais perto, parece que é maior, e aí conforme vai indo pra longe, vai ficando pequeno. Ou vai parecendo que está pequeno. Então, se vocês já repararam isso, vocês provavelmente já pararam para pensar sobre o ponto de fuga. Então, o que seria o ponto de fuga? Será que é um pontinho lá no final aqui? Ou o que é isso? Aí você tá aqui. Você acha que... Será que, mano, tipo, realmente está convergindo? As linhas, elas um dia vão se encontrar lá na frente? Ou será que isso é só uma ilusão da nossa vista, dos nossos olhos? Será que isso aqui vai se encontrar, que esses dois coisas vão se encontrar e o ônibus vai bater, mano? Claro que não, né? Bom, então,
Para responder essa pergunta, eu trouxe o desenho que eu fiz aqui pro próximo vídeo e eu vou mostrar ele e eu vou dar a resposta, vou tentar colocar aqui também. Então, o ponto de fuga é um ponto no infinito? Não, ponto de fuga é um ponto no plano projetivo que marca, que faz a demarcação da interseção que tem entre as duas partes que na verdade nunca se tocam. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, pessoal, assim como estava lá no vídeo, vocês viram que aquele trilho ele ia convergendo, as linhas pareciam que ia se encontrar aqui no meio. É a mesma coisa, no desenho é a mesma coisa. Esse desenho é o que eu usei para fazer o vídeo, o próximo vídeo, que talvez, se ficar muito longo, eu vou provavelmente cortar e fazer a outra parte no outro vídeo. E vocês podem ver aqui, ó, o ponto de fuga na verdade é só um ponto no papel que simula essa sensação de convergência que a gente tem, que os nossos olhos causam na gente na vida real. É só isso, não é um ponto no infinito, não é um ponto que representa o infinito, ele não representa o infinito, ele só ajuda a gente a marcar no papel o que seria, para onde estaria convergendo as coisas, onde estaria a sensação de convergência que nossos olhos causam na gente. Nada mais que isso. Só que agora, aí vem a próxima pergunta, que é a parte mais interessante. Então beleza. Sendo assim, a gente já compreende mais ou menos o que seria o ponto de fuga. Mas, agora que vem a pergunta mais interessante, que é o que causa o ponto de fuga. Então, só para conceituar, seria um ponto no papel que ajuda a gente a saber, que representa o que seria a sensação de convergência. Então é um ponto no papel que representa a sensação de convergência que a gente tem na vida real quando a gente olha para uma imagem dessa, por exemplo. Essa sensação aqui. Então isso é o ponto de fuga. Mas o que causa a sensação de convergência quando a gente olha para as coisas? Essa é a pergunta que eu queria fazer. O que causa isso aqui? Quando a gente olha para uma imagem dessa, o que causa isso nos nossos olhos? Por que a gente enxerga assim? Se isso aqui vai infinito para frente, vocês já pararam para se perguntar isso? Por exemplo, se isso aqui vai infinitamente, por que a gente chega a um ponto que a gente não consegue mais enxergar? Porque é isso que acontece. Se a gente estiver num lugar que é muito longo, que é muito lá para frente, muito, tipo assim, extremamente extenso, aí vai chegar uma hora que vai só ser um pontinho, a gente não vai conseguir ver. Mas o que causa isso? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Não se ofenda, tá, pessoal? É só uma pergunta. E eu já vou responder. Eu trouxe um vídeo aqui para mostrar isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que causa isso nos nossos olhos? Por que a gente enxerga assim? Por que a gente não consegue, enxergar infinitamente para lá? Essa é a pergunta. E para responder essa pergunta, a gente teria que fazer outra pergunta. Eu vou mostrar aqui, ó. O que seria, no caso, o ponto de fuga na vida real? Como a gente conseguiria entender por que acontece isso? Por que acontece essa sensação de ponto, se na verdade não existe ponto nenhum? Na vida real não existe nada, não existe ponto nenhum. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Calma aí. Então, vai ficar um pouco de cabeça para baixo aqui, mas eu tentei arrumar, eu não consegui, mas não tem problema, não vai influenciar no conteúdo aqui, o que eu quero mostrar. Então, gente, como funcionam nossos olhos? Na verdade, o que acontece é que os nossos olhos, eles são curvos. A nossa pupila, a parte da nossa pupila, ela é curva. Então, como vocês podem observar aqui, ó. Então, vamos lá. Como vocês conseguem observar aqui, imagina que isso aqui é um olho, tá, pessoal? Fiz aqui meio que rápido, improvisado, mas enfim. Imagina que isso aqui é o nosso olho, só o olho puro. E aí, beleza. A gente, nosso olho ele é uma bola, certo? E tem a parte que enxerga, que é exatamente a pupila,
que é a partezinha preta. Vou colocar aqui, ó, como se tivesse virado, tá? Como se tivesse meio que de perfil, de lado. E você percebe que essa partezinha preta, ela na verdade, ela é um pouquinho ainda mais curva, mais pra fora. Tem como se fosse uma lente ali por fora da... E isso faz um efeito de uma lente, como se fosse essa curvatura que tem ali, faz com que a luz entre de uma forma um pouco diferente. Então a luz ela não vem só de frente, ela não vem reta. Ela vem vem de várias direções. Como se fosse assim, ó. Como é curva, a luz ela entra assim, ó, de lado, vem de frente e de baixo, enfim, etc. Ela vem assim, ela vem curva. Isso faz com que a gente tenha um campo de visão maior. E então ele acaba não sendo só reto, só para frente. A gente tem a visão periférica. Por isso que a gente tem a visão periférica, porque a luz vem assim, ela vem de todos os lados e entra nessa parte que é curva ali. E aí, enfim, isso daí, como ela entra assim, como é uma curva, é igual quando você olha na colher, você olha e fica de cabeça para baixo, aí tem aquela questão dela entrar e se inverter ali dentro, que é essa questão que o pessoal fala que a gente enxerga de cabeça para baixo, e aí depois nosso cérebro interpreta, e enfim, acontece tudo isso aí. Por causa disso, por causa desse formato do nosso olho. Tá, beleza, mas aí o que isso tem a ver com a sensação de convergência? A sensação que causa aquele ponto, né, que a gente, aquele ponto de convergência que a gente chama de ponto de fuga no papel. Então, como essas luzes, todas as luzes, elas entram assim e elas convergem, eu vou colocar aqui, ó, elas convergem lá dentro do nosso olho, num único pontinho, é isso que causa essa sensação. Eu vou explicar melhor aqui, ó, uma outra parte. Mano, e é agora que entra a parte mais interessante, pelo menos pra mim. Que pra gente entender isso, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como que funciona a nossa visão. Como que funciona a parte da gente receber a luz, tá? Porque, na verdade, a gente sempre fala assim, ó, a gente enxerga, eu enxergo tal coisa. Só que essa palavra enxergar, eu enxergo, passa a sensação de que a nossa capacidade, ela vai para fora do nosso corpo e percebe o que está lá. Só que na verdade a gente não tá, essa palavra enxergar dá a sensação que a nossa própria capacidade, nossos olhos alcançam as coisas. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar aqui, ó. Vou botando essa imagem aqui. Vamos supor que a gente esteja ali. A gente enxerga lá no final, mas só que essa palavra dá a sensação que os nossos olhos alcançam as coisas, ó, os nossos olhos alcançam a natureza e o ambiente ao redor. Só que, na verdade, o que acontece é diferente, a luz das coisas que vem até os nossos olhos. Nossos olhos são meros plebeus, meros receptores de luz, tá, gente? Nossos olhos eles ficam parados, as luzes vêm até os nossos olhos, a gente não enxerga, a gente não vai até as coisas, nossos olhos não alcançam as coisas, elas alcançam nossos olhos. E eu vou explicar aqui, tentar fazer aqui, ó, como que a luz se comporta. Todo mundo já deve conhecer, mas é só pra gente poder passar, eu acho interessante essa parte. Ó, vou representar o olho aqui como esse formato, ok? Com a bolinha, como se fosse de lado. Acho que dá pra todo mundo entender, tá? Não é nada muito elaborado, mas dá pro pessoal entender. E aí, como eu já tinha falado, tudo vem de fora pra dentro. Tudo vem, tipo assim, convergendo para nossos olhos. Vou fazer aqui rapidinho. E aí imagina um objeto. O vídeo não tá muito bom, mas acho que no final vai dar pra entender. E aí, pessoal, o objeto, ele emite luz. Cada parte dele emite luz. E a luz, ela se propaga em linha reta.
A luz são ondas eletromagnéticas. E na verdade o que a gente enxerga, tudo que a gente enxerga é luz. Não é exatamente luz, mas é o efeito da luz bater nos objetos e ser refletida pra gente, na forma de ondas eletromagnéticas. E as cores dos objetos são faixas de ondas eletromagnéticas. Então quando a luz bate nos objetos e é refletida, ela vai direto para os nossos olhos. E a gente enxerga isso como cores, essas ondas eletromagnéticas. E cada faixa é uma cor diferente. Então a luz, quando bate aqui, ela reflete exatamente para os nossos olhos. Só que cada parte do objeto reflete para todos os lados. Cada pontinha, não é cada pontinha, é todas as partes mesmo. Não é como se, igual eu fiz aqui, parece que é cada pontinha, mas na verdade todas as áreas do objeto refletem luz para todas as áreas. E aí isso faz com que pareça que está convergindo, mas ele está emitindo luz para todas as áreas. E aí o que a gente recebe é só a parte concernente àquele objeto, a localização daquele objeto. E aí causa esse efeito aqui, ó, de afunilamento. É a parte que a gente vê. As outras que estão indo para lá a gente não está vendo. É mais ou menos isso que eu tô tentando explicar aqui. E aí tudo isso se direciona para um pontinho lá no nosso olho. Esse pontinho é basicamente o que causa essa sensação na gente de convergência. Beleza, então, mas aí sabendo disso, que a luz do ambiente ela se propaga na direção dos nossos olhos, como se estivesse convergindo para dentro dos nossos olhos, já que eles são um pontinho, eles são só um pontinho que recebe todas as luzes do ambiente. Eu vou desenhar aqui, no vídeo eu vou desenhar ali, um exemplo, como se uma pessoa estivesse num corredor. Eu vou colocar aqui como se fosse um corredor gigante e uma pessoa nesse corredor. Imagina que isso aqui é o corredor, tá? Que eu tô fazendo ali no vídeo. Imagina que essas duas linhas são um corredor, olhando de cima, tá? E aí a pessoa tá ali. Pra pessoa que estiver ali, esse corredor vai estar como se estivesse se afunilando. Aqui, como a gente está de cima, ele está indo realmente paralelamente uma parede à outra. Ali é como se fosse a pessoa, tá? Eu estou fazendo aqui bem simples, pessoal, mas dá para entender. E aí, a pessoa está aqui, para ela esse corredor está se afunilando. Mas para a gente que está olhando de cima, ele está em linha reta. E agora, assim vai ficar mais fácil de entender por que as coisas parecem estar convergindo para esse pontinho. Fazer aqui a representação do olho, ó. A gente sabe que todas as coisas elas estão se propagando em linha reta, e só que elas estão se convergendo para dentro dos nossos olhos. Então aqui, ó, essas linhas, imagina que essas linhas aqui são a luz das paredes dos corredores se propagando na direção dos nossos olhos, tá? A luz das paredes vindo na direção dos nossos olhos. E aí vai dar pra entender quando a gente chegar lá no final, ó. No caso, cada partezinha, se a gente for pegar, ó, e transformar a luz em linhas, ó, repara só o efeito que vai acontecer. A gente vai indo pra frente para dizer que a luz da parede de todas as duas paredes estão indo para nossos olhos. Sendo assim, quando a gente chegar no final, vai ficar como se fosse uma parte que não vem, é como se fosse uma luz, uma outra parte que ela nunca vai chegar aos nossos olhos. Repara só aqui, ó. Quando chega nessa parte aqui, ó, aqui, esse ponto aqui onde tá sem linha, é exatamente toda a parte que ele meio que não tá enxergando, porque aqui no meio dos olhos dele já tá, a parte que seria representante ao meio dos olhos dele, já tá vindo partes que são do lado da parede, entende?
Então, na verdade, o que era para estar vindo aqui da frente não está vindo para frente dos olhos dele. O que está vindo aqui na frente, o que está vindo do lado são as paredes daqui. Mas o que está vindo para frente dos olhos dele são partes referentes aos lados das paredes. São luzes que vêm dos lados. Então é isso, ó. Eu tentei colocar aqui o máximo. Eu tentei pegar aqui, ó, o máximo na pontinha e levar até o meio, da onde seria os olhos do observador. E aí você percebe que aqui, nessa parte aqui, ó, vai ter um acúmulo muito grande de linhas. E quanto maior for para lá o corredor, mais vai vir as linhas e vai, como se fosse, ó, vai ficar muita luz vindo se misturando aqui. E esse meio, na verdade, ele nunca é enxergado. Ele é enxergado as partes que vêm dos lados. Então, aqui no meio exatamente vai ficar um excesso de luzes que estão convergindo para essa parte. Então, na verdade, quase que ele não vai estar enxergando essa parte aqui, ó, porque vai estar vindo tudo. Aqui, ó, essa parte dos cantos vai ser a visão periférica dele, e aqui onde é o pontinho que parece pra gente parece estar convergindo, na verdade, toda a luz de fora está convergindo para dentro dos nossos olhos, não é nada que está convergindo para lá, como a sensação que a gente tem. Então, eu acho, pessoal, que é interessante se fazer essas perguntas, porque no final das contas a gente se perguntou o que é ponto de fuga, o que é essa sensação de convergência que parece que na imagem converge. E a gente, no final das contas, a gente descobre que, na verdade, na vida real, se tiver um ponto de fuga, o único ponto na vida real que existe é dentro dos nossos próprios olhos. Aí você me pergunta, mas David, como assim? Não faz sentido, tá falando asneira. Mas pessoal, o único ponto para onde as luzes realmente convergem na vida real é para dentro da nossa retina. Todas as luzes do ambiente se propagam e a nossa retina, que é um pontinho pequenininho, recebe todas essas luzes. Então todas elas estão convergindo para dentro da nossa pupila. Isso causa a sensação de convergência. Quando a gente olha, parece que as coisas estão convergindo, mas na verdade elas estão vindo para dentro dos nossos olhos. E esse pontinho que a gente chama de ponto de fuga no papel acaba sendo o nosso próprio formato de olho. E eu acho legal também deixar aí uma pergunta, mais uma teoria, né? Será que a gente conseguiria enxergar infinitamente se o formato dos nossos olhos fossem diferentes? Se ao invés de, como eu mostrei no vídeo, se ao invés de ser curva a nossa pupila, se ela fosse reta, será que seria possível enxergar infinitamente para frente? Porque as luzes, como eu mostrei lá no vídeo, as luzes das paredes do corredor, ela não vem reta, ela vem, todas as paredes elas vêm para os cantos e vai formando meio que aquele funil. Então, se viesse reto, se nosso olho fosse reto assim e recebesse as luzes reto, a gente ia poder enxergar bem mais longe. Será que a gente ia enxergar infinitamente? Eu acredito que sim, se o mecanismo de funcionamento dos nossos olhos fossem diferentes, eu acredito que a gente ia conseguir enxergar muito mais longe, enfim. Mas aí também a gente não teria visão periférica, tá? Porque aquelas luzes que vinham do lado, assim, da parede, do lado do corredor, como eu mostrei, não ia estar vindo. Ia estar vindo só as luzes retas mesmo, na direção da nossa pupila, assim, e nada mais. Não ia vir nada daqui, dos cantos. Ia vir só reto. Mas a gente ia conseguir enxergar infinitamente para frente, isso ia ser interessante. Enfim, eu acho legal essas perguntas, porque faz a gente perceber e entender um pouco também do ambiente, das coisas que Deus fez, e eu acho que é muito interessante essa questão de luz e onda eletromagnética e enfim, porque tudo o que a gente enxerga é só luz, na verdade, é só isso. É isso, pessoal, se vocês gostaram, continuem assistindo, porque eu vou continuar postando. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre a prática mesmo, como aplicar o ponto de fuga no papel e conseguir fazer as paisagens e enfim, o que você quiser. O segundo vai ser usando 2 pontos de fuga ao mesmo tempo. Vou tentar fazer uma coisa bem mais dinâmica para não ficar maçante e etc. E é isso aí. Se você gostar e curtir, fica aí com a gente e assiste até o final. Valeu, falou para todo mundo.